Existe uma pergunta na mente das pessoas que quase nunca é respondida. E a pergunta é: por que crentes esfriam? Olha que dado interessante, presta atenção nisso. Em Atos, no capítulo 2, nós temos o Pentecoste. Jesus Cristo subiu e ele prometeu a descida do Espírito Santo. E essa descida, ela aconteceu pouco tempo depois da subida, a partida do Senhor Jesus. No entanto, presta atenção aí, havia também uma promessa que aquele derramamento do Espírito Santo não ficaria restrito somente para Atos 2. Constantemente nós somos acusados de pregar Atos 2 como sendo uma promessa que se cumpriu e não iria repetir. Eu vou usar uma frase aqui em colchete para depois, de fato, a gente fazer um corte dessa frase. Primeiro princípio: o dia de Pentecoste, ou aquilo que aconteceu no Pentecoste, não ficou restrito ao Pentecoste. Eles usam esse termo, que o dia de Pentecoste, ele aconteceu, a profecia de Joel se cumpriu em Atos 2, e eles nos acusam por dizermos que isso não vai acabar. Por quê? Porque o apóstolo Pedro pega a fala de Joel, e ele disse: varões galileus, hoje se cumpriu o que foi prometido pelo profeta Joel. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os tradicionais então pegam esse texto e afirmam, está vendo? Pedro afirmou que Joel capítulo 2 estava se cumprindo em Atos 2. Então já aconteceu. Mas isso não é verdade, eu quero ler para você isso, coloca para mim Atos 2 e 39. E vamos ver, para quem é o cumprimento de Joel? Na realidade, Atos capítulo 2 é o primeiro cumprimento de Joel. Mas o texto de Joel, ele se cumpre até o retorno de Cristo. Olha o que diz o texto. A promessa, qual? A promessa da descida do Espírito é para vós, para aquele dia. Mas também é para vossos filhos, ok? Mas também é para todos que estão longe, além de Jerusalém. Mas olha o resto do texto. A promessa é para vós, a promessa é para os vossos filhos, e a promessa é para todos que estão longe. E olhe isso. E todos quantos o nosso Deus chamar. O texto está dizendo que enquanto Jesus estiver salvando pessoas, haverá batismo com o Espírito Santo. Haverá Pentecoste. Pense comigo, se Jesus salvou 100 mil pessoas no primeiro século, e agora 1,5 bilhão, será que ele batizou com o Espírito dele apenas 100 mil pessoas e deixou 1,5 bilhão sem seu Espírito? Então o que faz sentido? Enquanto tiver gente sendo salva, terá gente precisando do Espírito Santo. Mas um ponto importante que eu quero que você preste atenção é o fato de que, por que os crentes esfriam? Irmão, não é normal esfriamento espiritual. O crente não pode esfriar. Por quê? Porque ele estará em grande perigo. Se você deixar o esfriamento te tomar, você está entrando em grande perigo. Vamos lá. Em Atos capítulo 2, versículo 4, o Espírito Santo desce. Alguns anos depois, em Atos 8, no versículo 14, o Espírito Santo desce de novo, agora em Samaria.
Mas aproximadamente 23 anos depois, agora na cidade de Jope, olha só que interessante, o Espírito Santo desce de novo na casa de Cornélio. Só preciso fazer uma pequena correção. Não é 23 anos depois, é 12 anos depois. 12 anos depois do Pentecoste, o Espírito Santo desce de novo agora em Jope, na casa de Cornélio. Mas presta atenção. 23 anos depois de Atos 2, agora na cidade de Éfeso, o Espírito Santo desce pela quarta vez, atingindo proporções numéricas absurdas, grandiosas. Vou repetir. 23 anos depois, acontece em números o maior derramamento do Espírito Santo, até maior que o dia de Pentecoste. Quantos anos? 23 anos. Agora, paz, meus irmãos. Apocalipse capítulo 2, nós temos uma repetição de uma igreja que é a única mencionada por 3 vezes na Bíblia. Que igreja é essa? A igreja de Éfeso. Éfeso é mencionado em Atos 19. Éfeso é mencionado na carta aos Efésios. Éfeso é mencionado em Apocalipse 2. E é interessante você entender que o maior derramamento do Espírito Santo acontece em Éfeso. Paulo pregava num anfiteatro para 25 mil pessoas, e o derramamento do Espírito Santo em Éfeso foi tão poderoso que fechou o templo de Diana. O templo de Diana era um templo de 6 andares que levou 110 anos para ser construído e possuía 1.500 prostitutas sacerdotisas que fazia sexo com os homens em troca de bênção da fertilidade. Toda a riqueza de Éfeso girava em torno do templo e da deusa Diana, ou a deusa Astarote de Salomão, ou Artemis, podemos assim dizer. O avivamento de Éfeso foi tão poderoso que 12 dias depois da descida do Espírito Santo, o templo fechou e não abriu nunca mais. O avivamento de Éfeso foi tão majestoso que faliu o termo culto a Diana. Ninguém mais comprava os santinhos, ninguém mais comprava as imagens. O povo ia para as ruas procurando Paulo, Silas e Timóteo para confessar seus pecados e faziam fogueiras queimando os livros de magia negra. Foi um avivamento singular. A Bíblia deixa claro que é o maior avivamento da Bíblia junto com o de Nínive, que o de Nínive são 300 mil pessoas que recebem a palavra e o de Éfeso são 400 mil pessoas que recebem a palavra. É uma coisa singular. Mas, irmãos, entre o avivamento de Éfeso, a carta do Senhor para os Efésios, são 50 anos. O que nós temos aqui agora? 23 anos de Atos 2 a Atos 19 e 50 anos de Atos 19 a Apocalipse 2. Dando um total de 73 anos entre Atos 2, que é a descida do Espírito Santo, a Apocalipse 2, que é quando Deus diz que o povo perdeu o primeiro amor. Quantos anos? 73 anos. Eu não estou falando de 2000 anos. Eu não estou falando de 1000 anos. Eu não estou falando de 300 anos, que é o que nós, 300 anos, que é o que nós temos de tempo do grande avivamento de John Wesley. Eu estou falando de 70 anos. 73 anos depois, o povo não era nem sombra da espiritualidade que eles receberam do Espírito Santo. E paz, meus irmãos, você sabe quem era o pastor de Éfeso na ocasião da carta que o Senhor mandou para eles? Olha que coisa interessante. Quem foi o fundador da igreja? Paulo. Os pastores? Paulo, Silas,
Timóteo, foram pastores em Éfeso. Mas você sabe quem foi o último pastor de Éfeso? Paz, meus irmãos, João. Quem recebeu a carta de abandonar o primeiro amor foi João. Qual João? Aquele que Jesus olha para Maria e diz: Maria, aí está teu filho. João, aí está tua mãe. Que Jesus pede na cruz para que ele cuide da mãe dele. É João. É o João da carta, das cartas. É o João. O apóstolo João, conhecido como apóstolo do amor. Conhecido como apóstolo da espiritualidade. O apóstolo moderado. Aquele que andava com Pedro. João, aquele lá, ó, na cidade de Jope, que o Senhor manda para lá Pedro e João. Quem que é? João, aquele que vai com Pedro em Samaria, pregar sobre o Espírito Santo. O homem era expert em descida do Espírito Santo. Ele era expert em avivamento. Nessa altura, não estava só João em Éfeso, estava João e a mãe de Jesus. Esse é um período turbulento, porque é também o período em que Jerusalém é invadido pelo general Tito e mata todo mundo que está lá dentro. Queima, estupra, joga as crianças no fogo. E lá não estão nenhum dos discípulos e nem ninguém, porque a história remonta que eles interpretaram a profecia de Jesus quando disse: quem está no telhado, não desça. Quem está no campo, não venha. Não venha a Jerusalém, porque haverá grande aflição. E ai das grávidas e das que amamentam. Bom, tanto João quanto os demais interpretaram e não foram para Jerusalém. A verdade é que João era o pastor da igreja de Éfeso. E nem ele, o grande apóstolo João, conseguiu impedir a frieza. Irmãos, o zelo é um aliado da igreja. O zelo é uma coisa que ninguém pode abandonar. Mas zelo sem fervor vira religiosidade. Tem muita gente, em nome do zelo, impedindo o fluir e manifestação do Espírito Santo em sua igreja. Uma vez, não tem muito tempo, fui pregar em Portugal e o povo começou a chorar, dobrar o joelho, alguns se jogavam no chão, deitando no chão, e outros chorando. O pastor pegou o microfone e disse: irmãos, podem parar, porque a Bíblia diz que é tudo com ordem e decência. Aí eu te pergunto, você acha que ele conseguiu parar? O povo já estava tudo no chão, chorando, orando em língua, crianças chorando e tal, e o pastor mandando o povo parar. Falei: tenta. E na cabeça desse pastor, ele estava sendo o quê? Zeloso. Quando o apóstolo Paulo fala das línguas estranhas, ele ensina, ele diz: ninguém pode profetizar num culto sem que haja intérprete. E se não tiver intérprete, ore em língua sozinho e consigo mesmo. Mas não ore diante da igreja. Mas seguidamente Paulo diz: mas não impeça o povo de orar em línguas. E as pessoas, em nome desse suposto zelo, não percebem que estão afugentando o Espírito Santo. Esse final de semana agora, uma criança, todas, né? Todo mundo, adulto, criança é cheio do Espírito Santo. Mas uma criança foi batizada com o Espírito Santo, os pais levou para casa e ela não parava. Ela continuou orando em língua sem parar. Aí a menina, a mãe, sabe o que a mãe fez? Ligou para a parente, que era da Universal. Ela ficou com vergonha de ligar para o pastor, ligou para a parente que era da Universal, contando. É porque ela não para, não sei o que. Você sabe o que a menina da Universal falou que era? Um doce para você. Demônio. Aí ela falou: então vem expulsar.
Vê se conseguiu expulsar esse. Não. Aí o pastor deu uma bronca na irmã. Falou, irmã, por que você não ligou para mim? Tu vai ligar logo para alguém da Universal. Eles dizem que as manifestações do Espírito Santo são demônio. Se alguém cair é demônio, se alguém chorar é demônio, se alguém rir é demônio. Aí a irmã entendeu que era uma obra do Espírito Santo. E a irmã crente a vida toda, nunca foi nada, só crente. Agora escute isso que eu vou te dizer. Eu aprendo uma coisa com a igreja de Éfeso. Primeiro que a Bíblia Sagrada tem 90% de elogios. É a igreja mais elogiada na Bíblia por Jesus e é a mais criticada também. Por incrível que pareça, é chamado do discurso mais triste da Bíblia. É o que Jesus dá a Éfeso. Triste. E sabe o que eu aprendo com isso? Uma igreja perfeita socialmente, você iria querer ser membro da igreja de Éfeso. Uma igreja perfeita espiritualmente, no sentido, não no sentido de fervor, mas no sentido de manter os ofícios espirituais. Uma igreja perfeita teologicamente, não deixava a pessoa fingir que era, e colocava à prova os que não são, e aqueles se diziam apóstolo e não era, a igreja, pô, claro, era João, era o pastor deles. Mas o Senhor vem, e Ele deixa claro uma coisa, eu prefiro lidar com uma prostituta do que com um crente frio. Ele não diz que vomita um pecador. Ele não diz que vomita uma prostituta. Ele diz que vomita o morno. Que eu estou usando o termo frio. A história que você vê na igreja de Éfeso é triste. E ela me ensina um detalhe. Que você pode estar com Deus em doutrina e com o diabo em conduta. Você pode ter Deus na mente e o diabo no caminhar, na ética. Tu pode ter uma teologia perfeita. Agora a moda é reformado fumar. Já vai para umas 2 ou mais vezes que eu chego e pego o pastor fumando e ele diz, não é pecado, porque Spurgeon fumava. E desde quando Spurgeon é meu padrão de cristianismo? Então o cara assim, ó, primeiro o cara sai da igreja com um discurso de ir para o evangelho puro. E todos que fizeram isso aqui, pastor Claudinho, boa parte deles estão desviados hoje. Passaram a beber, passaram a fumar. Essa teologia é pai da hipergraça, pai da teologia liberal. Ora, se tudo que eu faço eu não perco a salvação, vou sair com a minha mulher, tomar um negocinho com ela. Ontem levei minha mulher, fomos num restaurante. E eu gosto de jantar cedo, eu não gosto de jantar. Então, para eu jantar, eu tenho que jantar cedo. Vou dar umas 4 horas para eu dormir leve. E a hora que eu pedi uma bebida, ela pediu, o cara ficou olhando assim. Restaurante chique, irmão. O cara falou, o senhor tem certeza que é isso mesmo? Falei, isso o quê? Ela, a Coca, você é o Red Bull. Você tem certeza que você vai tomar isso? Eu tenho. Pode trazer. O cara ficou olhando para a minha cara e não acreditou. Sabe, irmãos, um dos grandes trunfos do avivamento wesleyano, antes dele acontecer, é que o Wesley começou a tirar tudo aquilo que ele achava que atrapalhava o evangelho. Então, vou te explicar. Bebida na Bíblia, alguma coisa diz que é pecado? Não diz. Mas tem um detalhe muito grande na teologia que você não sabe, que é um negócio que se chama pecado moral e pecado social. Tem gente que não leva em consideração pecado social, que é tão grave quanto moral. Pecado moral é pecado, tudo aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Pecado social é pecado, tudo aquilo que o povo diz que é pecado. Se você for em Cuba, se tu tomar café, o povo desvia. Porque café lá é bebida forte, como é o álcool.
Então a gente vai lá, a gente fica triste. Agora, como é que a Bíblia lida com isso? Aquilo que faz meu irmão tropeçar passa a ser pecado. E não precisa a Bíblia dizer. Isso é chamado na Bíblia de pecado social. E o grande trunfo de Wesley foi que ele começou a pregar, gente, abandone, porque lá na época de Wesley, as igrejas na Inglaterra tinha pub na entrada da igreja. Num friozinho desse, o irmão já entrava de calor. Já entrava de pileque, menino, ele já entrava no fogo e não era do Espírito. E Wesley percebeu que certas coisas impediam o agir do Espírito Santo. Quando nós começamos a relativizar certas coisas, vai por mim, meu irmão, a vida no Espírito faz você olhar para algo e não faz você dizer que é pecado, faz você dizer, não está me fazendo bem. E não precisa alguém pregar para você. Você e o Espírito em você fala assim, não, ninguém me disse isso aqui, não estou gostando mais disso. E a partir a maneira como a gente vai se separando, o Espírito vai lidando. Olha a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso praticava coisas que eles achavam que não eram pecado. O que é, irmãos? Já que eles eram perfeitos em todo o resto, só eles foram achados em falha. O primeiro amor. Se eu falar aqui agora, irmão, o que você acha que é primeiro amor? Você, o que você acha que é primeiro amor? Você, o que você acha? Cada um vai ter uma resposta. Mas é interessantíssimo a gente caminhar na Bíblia. Primeiro, entender o que é primeiro amor. E depois nós vamos entender por que os crentes esfriam desse tal de primeiro amor. Vamos começar a partir de Apocalipse 2. No versículo 4, por favor. Todavia eu tenho contra ti, porque deixastes o teu primeiro amor. O texto de baixo é interessante, volta antes. No entanto, contra você eu tenho isto. Olha a frase, que você abandonou o primeiro amor. Então amor é algo que esse amor é algo que você recebe e é algo que você abandona. Então não é somente um sentimento. O primeiro amor é um misto de coisas que o Senhor chamou de boas obras, olha que interessante, que faz com que eu tenha primeiro amor. Tanto que ele fala, quer ver, ó? Próximo texto. Lembra-te de onde caístes e... Então vamos lá. Arrependa-te. Ou seja, esfriamento não é condição normal ou tolerável. É pecado. Eu conto e repito. A menina chegou e disse, pastor, ora por mim. Porque eu perdi o primeiro amor. Então o pastor olhou para a menina e disse, então não é em crise que você está. Ela tinha dito para ele, ore por mim que eu estou em crise. Porque eu perdi o primeiro amor. O pastor disse, não é em crise que você está, tu está em pecado. Olha como a Bíblia diz, você abandonou propositadamente, de propósito, livre, espontânea, vontade, você decidiu não viver mais uma vida fervorosa. E ele diz, veja onde caiu, olha que interessante. Esfriamento é uma queda. É comparado a pecados gravíssimos. Então não é um pecado comum, porque ele usa a palavra arrependa-te. Não é o irmão dizer, pastor, eu não estou bem, perdi o primeiro amor, me ajude. E a gente lidar com isso como se fosse uma coisa comum na igreja. Não é. Uma pessoa fria na fé, ela deve ser tratada como uma pessoa em pecado que precisa de arrependimento. Por quê, irmãos? Vamos pensar, é o óbvio. Se Jesus é o teu topo, é o teu tudo,
Se sua fé está firme em Jesus, o que pode roubar teu fervor, se Ele é tudo? Você vai se entristecer, você vai se chatear, vai ter momentos ruins na vida, mas é igual Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sirvo um Deus maravilhoso. Eu estou num momento difícil, mas o meu Deus é grandioso. Irmão, eu aprendi na minha infância. Eu vou falar porque meu pai já morreu, minha mãe já morreu, então eu posso falar. Quantas vezes, quando meu pai casou, a gente ia no apartamento dele, que a gente, logo depois que minha mãe foi embora, meu pai foi dando a gente. Então a gente ficava ali, numa igreja, numa casa, e a gente ia, porque a gente sabia onde ele morava. E ele morava sozinho. A gente entrava dentro da casa dele, meus irmãos estão aí, sabem. E ele dizia, meu pai, bem gago, só ele na família que é gago. E meu pai falava assim, não demora muito não. Você tem que ir embora. Mas por quê, pai? Eu vim para dormir. Não, tem lugar para você dormir não. Então a gente ia, ficava um pouquinho, ia embora. Eu aprendi, irmão, na minha vida, o dia que meu pai casou, eu e meu irmão mais velho fomos no casamento dele. Nem lotado fomos. Todo mundo foi embora, 11h30 da noite, ficou eu olhando para a cara dele, e a gente não tinha mais ônibus, a gente não tinha para onde ir, todo mundo foi embora. E aí, todo mundo acabou e perguntou à irmã lá, vocês vão para onde? A gente olhou para a cara da irmã que perguntou e falou, nós não temos para onde ir. E eu aprendi, na minha infância em diante até tudo, que evangelho nasce e ele brota de gente rejeitada. O camarada que vem para o ministério e nunca passou esse tipo de coisa, ele tem mais dificuldade de assimilar o evangelho. Porque a gente cria casca. Aqui, casca. Quando a gente chega nessa fase do evangelho, a gente não vai murmurar, isso aqui não é nada. Pelo que tu passa com não tem nada que doa mais que rejeição. Não existe. Não existe. Nem passar fome. Eu trocaria todas as vezes que eu passei fome para ter a atenção do meu pai. Nunca tive. E eu vou te falar uma coisa. Não faz falta. Já fez. Mas não faz. Tem uma mulher maravilhosa, uma filha maravilhosa que me dá atenção, uma família maravilhosa, viajo com meu filho, que delícia viajar com meu filho. Ele entra no quarto dele, fecha a porta, eu só vejo ele na hora de ir para o culto. Porque eu também não gosto de ser incomodado, eu estou falando sério, ele sabe disso. Não me perturbe. Aí o rapaz vai lá, bora academia, vá se catar, piá. Olha lá, um calor terrível onde a gente estava, ar-condicionado ligado, e eu assistindo um filme inédito, Bruce Lee. Tu acha que eu vou querer ir para a academia com esse rapaz? Mas ele fica lá, pai, tá tudo bem, vem cá, vai lá e leva uma coquinha zero para mim, não sei o quê, fica lá, fica cuidando, e ele pensa que eu não estou notando. Eu sou um perfil de gente que quando eu começo a notar certas coisas, eu gosto de fazer mimo. Né? É o meu perfil. Eu percebo que eu estou sendo bajulado, cuidado. Tu acha mesmo, irmão? Quando eu lembro dos meus pais, eu lembro com dor. Mas não porque me faltou. Eu lembro com dor porque eles nunca tiveram a riqueza de ter filho por perto. Só por isso. Nunca tiveram. Meu pai casou. Quando ele pensou em levar os filhos eram adolescentes, todo mundo foi embora. Ninguém ficou. E ele era um homem muito duro, muito bravo. Esse aqui com 15 anos. 15 anos.
Chegou lá para o meu pai e falou assim, vou casar agora. A menina que ele disse que ia casar tinha uns 15 anos a mais que ele. Mas não é pior, isso não é o pior não. Ele saiu e ele levantava todo dia cedinho, procurando terreno para comprar, para construir a casinha dele, para morar com a menina. 15 anos, meu Deus do céu. Me desminta agora. Eu falei que havia um troco depois da última que tu falou, eu falei. Gente do céu, eu olhei assim, aí eu ia visitar eles, aí ficava olhando, o Samuel para lá e para cá, né, amor? Vou casar, 15 anos. A vontade de sair de casa era tão grande, que queria era casar. Irmão, eu vou te falar uma coisa extremamente importante. Se tem uma coisa que rouba o fervor espiritual de um crente, é a murmuração. Crente reclamão perde o favor de Deus. Lá em casa eu não tenho filho reclamão, não tenho nora reclamona, não tenho mulher reclamão, não tenho filha reclamona. Porque não é uma cultura que temos de reclamar, de murmurar, e é o frio, e é o calor, e nada. Dá vontade, porque murmuração, gente, tá a hora que você está explodindo de raiva. Mas você, tranca. Sabe por quê? A murmuração foi o pecado que fez o povo de Israel perder o favor de Deus. E uma das coisas que nós perdemos, logo no princípio que perdemos o primeiro amor, é favor de Deus. Eu conheço gente, eu sei de gente que está sem o favor de Deus. Tu tenta ajudar e você não consegue. Ele está sem favor de Deus. Você bate o olho e você sabe que ele está sem o favor de Deus. Deus não deixa você nem visitar, porque Deus está tratando com a pessoa. E olha que coisa mais triste. Primeiro, identificar se você se enquadra nesse grupo de gente que esfriou. Isso está falando, esse esfriamento está falando do tipo de relação que eu estou tendo com Deus momentaneamente. Põe lá o texto, Apocalipse 2 e 4 de novo. Tenho contra ti, porque abandonastes o teu primeiro amor. Olha o que ele diz. Lembra de onde caístes? O que aconteceu? Você ficou triste, decepcionou com alguém? A Bíblia está mandando você fazer um release aqui. Foi ali que eu esfriei. A partir daquilo eu não consegui orar direito mais. A partir daquilo eu não consegui mais ter uma vida espiritual constante. Então lembra de onde caístes? E chega diante de Deus e fala, Senhor, eu culpei o Senhor. Porque é isso que pecado é. Pecado é uma revolução contra Deus. Revolução. É isso. É levantar altares, seu bel prazer, para ofender Deus. Você faz isso direta ou indiretamente. Você faz de propósito ou sem pensar. Mas é isso que a gente faz. A gente se levanta contra Deus. Direta ou indiretamente. A gente levanta sacrifícios e vários altares de ofensa a Deus, com raiva que a gente está tendo dele, mesmo sem falar isso. Por que a Bíblia manda você se arrepender? Porque todo pecado, ele é um pecado contra Deus. E por que ele é um pecado contra Deus? Porque eu estou atingindo diretamente Deus e indiretamente minha família. E o da frieza, ele é um pecado covarde. Por que ele é um pecado covarde? Porque eu vou a Deus reclamar de Deus uma coisa que eu decidi, por minha vontade, praticar, que é abandonar o primeiro amor. Mas quem que eu culpo? Deus. Veja, eu sou o culpado, mas eu culpo Deus. Então é um pecado covarde. E ele diz assim,
Lembra-te onde caíste e arrependa-te. Agora isso aqui é interessante. E faz as primeiras obras. Então vamos lá. Isso aqui é maravilhoso. Porque primeiro, para identificar esse primeiro amor, a gente vai entender aqui agora a dose do remédio do Senhor para a igreja. Quando ele diz, faz as primeiras obras. Agora isso muda tudo. Porque agora o Senhor Jesus está lembrando aquela igreja do que aconteceu há 50 anos atrás. Porque ele usa o termo primeiras obras. Ele está lembrando tudo que eles viveram com o apóstolo Paulo em Atos 19. Põe no Atos 19, versículo 2. É isso aí. Ele está pegando aquele povo e trazendo eles para o avivamento que eles viveram. Irmão, tu não sabe. A gente, desde que começou a pandemia, quando terminou, temos uns 6 anos. 2019, 7 anos. 2019 para 2006, 7 anos. E a gente nós começamos a pregar sobre avivamento, etc., logo no início da pandemia. Quando terminou, a gente voltou a viajar. Os irmãos vão se lembrar, muitas viagens na América Latina. Muita igreja passou a viver um avivamento. E a gente passou também a voltar nessas igrejas. São, afinal de contas, 6 anos. Irmãos do céu. Eu ficava numa tristeza tão grande que parece que eles nunca tinham ouvido sobre fervor espiritual e não tinham que mudasse. Tem igreja que viveu o avivamento de 3 dias, de 4 dias, poderoso. E olha só, a maioria dos avivamentos são curtos. A maioria é avivamento de 60 dias, 30, até na história, que marcaram uma geração. Mas tem igreja que não é nem sombra do tempo da visitação de Deus na vida deles. Por quê, gente? Que fenômeno é esse? O que leva a gente a chegar nisso tudo? Por quê? Olha lá, Atos 19, versículo 2. Qual é as primeiras obras de Éfeso? Está escrito aqui. 19:2. Disse-lhes Paulo, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram, nem sequer ouvimos que exista Espírito Santo. Verso 6. Verso 6. E tendo Paulo imposto-lhes as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. E eles falavam em línguas e profetizaram. Só que isso aqui é uma coisinha para 300.000 pessoas. Nós estamos lendo aqui que 300.000 pessoas receberam o Espírito Santo. E que a mensagem de Paulo foi, você já tem o Espírito Santo? Recebestes vós o Espírito Santo? Então vamos lá, a pergunta é simples. Qual foi a primeira obra de Éfeso? O que Éfeso recebeu em Atos 19? O quê? Vamos ver o que eles fizeram? Põe no versículo 11, por favor. Vamos ver isso? Vamos ver. Quais são as primeiras obras? E Deus fazia milagres especiais pela mão de Paulo. Está registrado que a igreja de Éfeso, na época de João, acabou os milagres. Agora estamos falando de obras. Que começa com recebimento do Espírito Santo. Depois, milagres. Mas 50 anos depois, acabou os milagres. Sumiu. Vamos ver as primeiras obras? Continua. De modo que até os lenços e aventais que Paulo levava do seu corpo, os enfermos, as enfermidades se retiravam deles e os demônios saíam deles. Vamos lá, gente. Obras. Batismo com o Espírito Santo. Obras. Milagres. Obras. Libertação, demônio sendo expulso. Eu não sei as irmãs que estão vindo
na reunião da mesa, vocês estão vindo? Sabe o que está acontecendo ali? Minha mulher está desesperada. Amor, me ajuda, está manifestando demônio. Não precisa de homem, mulher. Vocês têm autoridade. O Senhor está libertando de espírito maligno as irmãs, numa reunião de discipulado. E não estou falando de demoninho, não. Demônio tão bravo que minha filha chegou em casa assustada. Teve que dormir com a mãe. Brabo, bicho brabo. Que reunião que é essa? Numa mesa, as irmãs sentam, várias entre comunidades pequenininhas ali, vão conversando, daqui um pouco tem uma oração e os bichão começam a manifestar. Eu sou de uma época que os irmãos começavam o culto, começavam indo da harpa e o demônio manifestava ali. Os demônios sumiram, irmão. O que aconteceu com os demônios? Sabe que a Universal comprou todos eles, o que resta? Sabe que a Igreja da Graça comprou todos os demônios existentes no mundo? Não é possível que a gente só sabe pintar a parede de preto e parecer igreja moderna, parecer laude de aeroporto. Não é possível que a gente só sabe dar pipoca para o povo. Não é possível que é só isso que a gente sabe fazer. Os videozinhos bacana. E nada de poder de Deus. Nada de cego enxergando. Nada de demônio saindo. Eu não gosto desse evangelho, não. E antes que alguém fique bravo comigo na internet, minha igreja é de preto, minha igreja tem telão, minha igreja tem réus famosinho, minha igreja tudo. O que eu estou dizendo para você é que isso de lounge, soft, essa coisa de etc. não está certo. Ó, não tem a ver o cor da parede. Eu quero saber é se tem mover de Deus. Eu quero saber se a gente tem as primeiras obras. O homem olhou para os discípulos, me dê aí uma esmola. Pedro disse, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Mas a igreja de hoje, o camarada olhou para Pedro, vamos imaginar Pedro pastoreando uma igreja loft, e olha, me dá um trinques aí. E Pedro olhou e falou assim, eu tenho ouro, eu tenho prata. O que não tem é o quê? Autoridade. Mas ouro e prata nós temos. Primeiras obras. Igreja que anda na autoridade do Espírito. Que a família vem aqui com um casamento destruído, é mudado. Para você ver o poder do discipulado, gente. O poder de sentar à mesa e abrir o coração. Olha isso. O que o Senhor está chamando de primeiras obras da igreja de Éfeso? Ele está chamando de primeiras obras o povo sendo batizado com o Espírito Santo. Ele está chamando de primeiras obras milagres. Ele está chamando de primeiras obras demônios saindo. O que fez o povo de Éfeso querer o avivamento e querer Jesus? Vou ler para você, continua o texto, vamos lá. Alguns judeus andarilhos, exorcistas, tentavam invocar sobre os que tinham espíritos malignos o nome do Senhor Jesus, dizendo, esconjuro-te por Jesus a quem Paulo prega. Olha isso, dentro de Éfeso. Eram 7 filhos de Seva, um judeu, e principal dos sacerdotes. E eles faziam isso. A ideia é que tinha tanto demônio em Éfeso que as pessoas andavam ganhando dinheiro, fazendo exorcismo. A cidade, a cultura era incorporação. E eles acreditavam que se tivesse demônios, era um Deus que invadia eles. Meu Deus do céu. E o espírito maligno respondeu para os 7 rapazes que foi expulsar um demônio. O demônio disse, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, vós, quem sois?
E o homem que tinha o espírito maligno saltou sobre eles, dominando-os, prevaleceu contra eles, de tal maneira que os 7 fugiram nus e feridos daquela casa. Que surra! Um demônio deu uma surra em 7 rapazes e deixou eles completamente nus. E eles foram correndo pelas ruas. Agora, vamos fazer uma seguinte pergunta. Olha só. Quantos de Éfeso vieram para o Senhor? A cidade tinha 300.000 habitantes. O que eu acho engraçado, gente, é que em Atos 17, Paulo está pregando em Atenas. E não tem muito resultado e tem que sair fugido de madrugada. Por quê? Paulo agora está usando palavras de filósofos, citando elas. E não tem resultado. No capítulo 18, ele vai fazer isso em Corinto. A mesma coisa. Ele continua citando filósofos e não tem resultados. Tem que fugir de madrugada. Manda uma carta para Timóteo e para Silas. Venha, que eu fugi daí, eu não estou mais, venham. Aí eles chegam em Éfeso. Paulo chega em Éfeso com uma certa frustração. Mas ele se lembra de como Deus está fazendo com Pedro. A sombra de Pedro curando pessoas. Que aonde Pedro chegava, ele evocava e invocava o Espírito Santo. E Paulo percebeu que a estratégia então de Pedro era o Espírito Santo. Aí sabe o que ele fez? Mudou tudo, o homem era humilde também, mudou tudo. Quando ele chega em Éfeso, ele não repete o fracasso de Atenas, não repete o fracasso de Bereia, não repete o fracasso de Tessalônica, não repete o fracasso de Corinto, ele agora muda a estratégia. Como eu já li para você no verso 2, ele começa falando do Espírito Santo. Agora Paulo está cheio do Espírito Santo. Ele agora vai usar a estratégia que foi usada em Samaria, que foi usada em Jope e que foi usada em Jerusalém, que é: derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor. Olha lá o texto. Depois dos milagres e tudo isso, 300.000 pessoas. E isto foi conhecido por todos os judeus e gregos. Todos os judeus e gregos. Quantos? E também a todos que habitavam em Éfeso. O que aconteceu em Éfeso? Povo sem temor, povo cheio de demônio, de prostituição e o temor. Irmão, o primeiro da prova que nós estamos vivendo um avivamento é o temor. As pessoas têm temor de Deus, têm temor de falar palavrão, têm temor de gritar com a esposa, têm temor de gritar com o marido. Olha isso, a primeira coisa que aconteceu em Éfeso foi que desceu o temor. Por isso que a Bíblia diz que o temor é o princípio. Você sabe o que significa temor? Você sabe o que significa a palavra temor? Vou te explicar. A palavra temor na Bíblia significa ver Deus vendo. Vou repetir. Não é saber que Deus está vendo. É ver Deus vendo. É diferente. Um filho saber que o pai pode saber é uma coisa, mas um filho olhar e ver que o pai está vendo é outra coisa. O temor é muito mais que obediência. O temor é muito mais que qualquer coisa. O temor é ter a plena convicção e certeza de que Deus está te olhando. O sentimento de temor é o sentimento de pureza e santidade. O que você acha de ser aceito em lugares que Deus é odiado? Esse é um pensamento de temor. O que você acha de você ser amigo de inimigos de Deus? Gente que escarnece seu Deus, gente que escarnece sua fé, gente que zomba de tudo que você crê. Crente tem que ter a maturidade para ter bons amigos, para você poder evangelizá-los. Eu estava pensando nisso hoje. E aqui na igreja tem alguns irmãos que têm o talento de trazer gente para a igreja. Tem uns 3. Pastor Claudinho e pastor Adai. Tem uma capacidade de trazer, a gente chama de trazer para a igreja, mas na realidade é evangelizar. Tem a capacidade de trazer pessoas
para a igreja. Tem irmãos aqui que têm essa facilidade de convidar e conseguir trazer. Isso é um dom. Isso é um dom. Mas existe uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Quem zomba do teu Deus, nem Deus quer você por perto dele. Você vê que tem gente que está pedindo socorro para você evangelizar ele. Mas tem gente não. Tem gente que quer zombar da sua fé. Primeiro amor. Olha isso. Primeira coisa que aconteceu em Éfeso. Caiu o temor sobre todos. Sexta-feira agora eu vou pregar numa praça no Distrito Federal. Estarão reunidos igrejas do Distrito Federal. E eu fui convidado para ser o pregador. E haverá milhares e milhares de pessoas em Brasília. E a minha mensagem, ela é simples. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Por que a mensagem de arrependimento é uma mensagem de avivamento? Porque ela traz temor. Não adianta você subir e pregar avivamento e etc. Se não tem temor, o povo não para de pecar. Com temor, o cara abandona o adultério, abandona a amante, abandona tudo. Sem temor, que é a primeira coisa que a gente perde quando esfria, temor. Cara, é impressionante, o crente esfria, logo ele já aparece torcendo para o Corinthians, bebendo. Tira a parte do Corinthians que é brincadeira. Mas aqui, ó, amigos seus que dão aquela esfriada e perdem o temor, você vê a atitude, muda tudo. Por isso que o temor é o princípio. Olha o que acontece, caiu o temor sobre todos. Eu quero indicar você aqui agora, para ajudar a sua anotação. Porque as primeiras obras a gente já definiu o que é. Mas o que é o primeiro amor? Quando o Senhor disse, volta ao primeiro amor, e você vai voltar ao primeiro amor praticando as primeiras obras. As primeiras obras não é o primeiro amor, é obras. E elas trazem o fervor. Então, já dizendo você, ela traz o primeiro amor. Primeiro, o primeiro amor é o fogo inicial do Espírito. É aquele primeiro fogo. Como nós lemos em Apocalipse 2, no verso 4, você abandonou o primeiro amor. Como nós lemos em Atos, o que eles receberam foi o fogo do Espírito. E o Senhor fala, esse fogo de Éfeso foi o primeiro fogo de vocês. Esse é o primeiro amor. E aqui está esse paralelo. Segundo, é o Espírito Santo que batiza você com esse amor. Romanos 5, no versículo 5, nos mostra que o primeiro amor é um batismo do Espírito Santo. Está aqui, ó. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você percebeu? Primeiro amor é um batismo, é o batismo do Espírito. É o primeiro fogo. Que delícia, gente. Não dá para esquecer, né? Eu costumo brincar com as pessoas. Por que a gente chora e ri e etc. E aí eu me lembro, eu estava contando essa semana, há um tempo desse atrás, nós fomos ali num parque hotel aqui no interior do Paraná, não lembro para onde era. Onde que era aquele parque hotel? Do lado de Maringá. E nós estávamos lá. Jean, Cami, eu, minha esposa, Isa. E você sabe que esses lugares, hotel fazenda, tem de tudo, né? Aí chegou o dia de andar a cavalo. Aí eu saí do quarto.
Mas eu falei, não, eu vou sair do carro. Eu estou aqui para descansar, mas eu vou porque eu tenho uma filha pequena, eu quero que ela lembre de mim, brincando com ela, andando, e etc, etc. Né? E aí nós fomos andar a cavalo. Tinha que arrumar um pônei para a Cami, um pônei para a Isa. Mas a Isa, foi engraçado que o cavalo da Isa era o maior. O do Gi parecia um mini cavalo. E aí a gente montou no cavalo, eu, a Cami, o Jean e a Isa. E o cara à frente, que esse trotinho que machuca a gente. Eu odeio esses trotes. É isso que machuca a gente. Por quê? Porque você tem que aprender quando você vai andar a cavalo, que é criado na roça, que tu tem que grudar as pernas no cavalo. E quando ele trotar, você levanta junto com ele. Se você não fizer isso, o osso do cavalo bate no seu osso aqui embaixo da... Irmão, parece que você apanhou de uns 35. É uma dor de 3 semanas. Porque fica batendo aqui o ossinho do cavalo. Então você tem que trotar junto, irmão. Se você não aprender nada nesse culto hoje, tu aprendeu a andar a cavalo. Eu montado no cavalo, e o cavalo não me respondia. E a Isa brava, papai, o cavalo não anda. Falei, calma, filha, é a sua primeira vez. Não, mas isso aqui não está certo, não. E o cavalo não anda para cá, o cavalo não anda para cá. Eu fui lá e catei um ramo. E chamei o meu cavalo e o cavalo dela e dei para ele comer. Porque o cavalo não me obedecia. E cavalo só obedece quem dá comida. Ou seja, eu sequestrei o cavalo. Depois que eu dei comida para ele, aí eu dei um tapa. A hora que eu dei o tapa, ele já respondeu. Eu falei, aí, tá bom. A hora que eu fui, pá no cavalo da Isa, pá no cavalo da câmera, eu pá no meus 3, sumiu. Ficou lá o cara com um monte de uns 35 para trás. E a gente sumiu, o cara queria matar a gente de ódio. Ele ficou com muito ódio. Depois ele pediu para a gente descer do cavalo e nunca mais subiu. E nós fomos no cavalo. E daqui um pouco a gente para e olha para trás e vem um dia assim, ó. Parecia mais uma mulinha do que um cavalo. Assim, ó. E ele estava desesperado, que segundo ele estava muito rápido. O Jean, no volante de um carro, é o melhor motorista que eu conheço, gente. Isso que o Zeca já dirigiu para mim, o Claudinho, mas o Jean é fenomenal. A cavalo! Uma negação. Quando a gente desceu do cavalo, a Isa parou. Ela estava tão vidrada que ela falou assim, pai, isso aqui é melhor que piscina. Vamos de novo? Eu falei, a gente acabou de ser mandado embora dos cavalos aqui agora, filha, porque a gente correu, não devia correr e tal. Aí eu parei, falei, o que eu construí nessa menina? Eu construí nela memória. Lá na Disney, a mãe dela sumiu lá dentro, mas de propósito. Sobrou para mim. E nos brinquedos, eu, irmão, sou um coroa de 45 anos. Já não sou uma criança. A hora que ela subiu naquele negócio, irmão, minha cabeça ficava assim. A hora que desceu, aí ela gritava, pai, você está bem, pai? Lá em cima eu apaguei assim, e ela pensou que eu tinha desmaiado, e ficava me mexendo comigo, e eu não abri o olho de jeito nenhum. 2 minutos depois eu abri o olho. A hora que eu desci, falei, filha, segura o pai aqui, ó. Eu vou cair, filha. O que foi, pai? Essa é só a primeira. Falei, mas não tem mais não, né? Falei, tem muitas outras. Falei, filha, eu iria 1 milhão de vezes com você, se isso te faz feliz. Mas espero nunca mais precisar ir. E aí eu estava pensando nisso num hotel, acredita? O que são as manifestações espirituais? São memórias. Você não pode vir na igreja atrás de manifestação, mas saiba que elas estão aqui. Você saiba disso. As crianças dizem por aí, meu coração pegou fogo. E eu fiquei orando em língua. E eu tive sonhos proféticos. E eu tive visões proféticas. Nunca mais tu esquece quando o Espírito Santo, no dia que você recebe o Espírito Santo, que esse dia é o primeiro amor.
Quando o Senhor fala, volta ao primeiro amor, fala, volta. E veja o dia que eu pus língua na tua boca. Lembra o dia que você chorou. Lembra o dia que você não queria fazer mais nada no outro dia. Queria ficar só comigo. Quando você falou, meu Deus, que sentimento é esse? Que é isso? Meu coração não para, parece que vai sair pela boca. Esse é o primeiro amor. É o primeiro fogo. É a primeira língua. É a primeira lágrima. Foi bom? Me responda aí você, foi bom? Então como é que a gente consegue esfriar disso? Nós precisamos vasculhar no nosso coração e ver como eu consegui tirar. Porque veja, não é o diabo que tira. Não é Deus que tira. É você que abandona. Esse fogo, esse primeiro amor, precisa ser alimentado. Precisa ser alimentado. Por isso que a palavra avivamento é dar vida de novo. É ressuscitar dentro de você o que estava ou que está morto espiritualmente. Talvez agora você entendeu o que é avivamento. É trazer de volta a chama. É trazer de volta o fervor. Queimava o nosso coração enquanto ele falava. O amor não nasce do esforço humano. Olha que interessante. O primeiro amor você não produz, mas a falta dele é você que decide. É você que abandona. Tu não pode construir primeiro amor, mas é você que acaba com ele. Ou seja, o amor é derramado pelo Espírito. O primeiro amor. Então, perder o primeiro amor, olha isso, gente. Olha essa definição. Perder o primeiro amor é perder a intensidade. Não é só perder. Porque você é crente, você é um bom crente. Tu vai para o céu, mas não está sendo intenso. Aí você diz, eu já fui mais intenso. Eu não era quieto assim. Eu já fui melhor. Percebeu? A gente, quando recebe esse amor inicial, a gente se comporta como maluco. Tu quer ver? Tu quer ver? Jeremias fala desse amor por 2 vezes. E olha o comportamento de Jeremias. Coisa de doido isso aqui, viu? Jeremias, capítulo 20, no versículo 9. Olha lá. O Jerê. Deixa-me te explicar o contexto dessa história. Toda vez que Jeremias mencionava e falava sobre Deus, ele não sabia lidar com as manifestações físicas. E doía, e chorava, e etc. Aí chegou uma hora que ele diz assim, não farei mais menção dele. Estava com medo. Nem falarei mais em seu nome. Mas aí piorou o negócio. Mas a sua palavra estava em meu como um fogo ardente, trancado nos... Olha, a definição de Jeremias para primeiro amor. Um fogo ardente, trancado nos meus ossos. Jeremias, o que é primeiro amor? Um fogo ardente, queimando dentro de mim. E Jeremias diz que isso acontecia quando ele falava o nome dele, fazia menção dele. Por que você acha que as crianças recebem?
Porque nós estamos falando de um coração livre, sem reserva. O cara não esfriou porque está magoado. Criança não esfria porque está magoada, amargurada. Olha o que diz Jeremias. Sua palavra foi em meu coração como um fogo ardente. Fogo ardente. Fogo ardente. E ele diz, eu estou cansado, tentando conter essa unção, tentando conter esse fogo. Agora tem um outro dado mais estranho de Jeremias do que é primeiro amor. Esse parece até com a acusação que fizeram com o povo que recebeu o Espírito Santo em Atos 2. Jeremias 23, no versículo 9. O meu coração está quebrantado dentro de mim. Sabe o que você está vendo? Não tem como estar diante de sua presença sem rolar lágrimas. A gente, irmão, olha, é ruim. Você vai diante de Deus e você não sente. Está seco, não derrama uma lágrima. O que a gente faz? Passa a desistir e fica magoado. E não tem coragem de dizer com quem está magoado. Mas a gente precisa insistir. Eu vou e eu falo, Senhor, eu estou aqui, eu vim aqui. Se vai ser 5 minutos ou 1 hora, aí é com o Senhor. Mas eu estou aqui. Quantas vezes eu cheguei diante de Deus, fiquei calado por 40 minutos. Falei, eu vou ficar aqui. Não disse uma palavra, não disse nada. Depois de 40 minutos, porque veja, existe um espaço invisível entre a sua oração e o céu. E para a sua oração chegar ao ouvido de Deus, ela precisa vencer a carne, a vontade de dormir, a vontade de comer, a vontade de assistir, a vontade de falar no WhatsApp, isso é carne. E a fase de vencer a carne, meu Deus. Mas tem horas que você vence essa fase da carne por 10 minutos, 5 minutos. Mas tem hora que demora horas. Quando Davi diz, esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor, ele não está falando que ele sentou ali, fez uma oração, daqui uma semana, não, ele está falando que ele dobrou o joelho e ficou ali, esperando até ele vir, na oração. Como é que você sabe que ele veio? O corpo reage automaticamente à sua presença. Deixa o texto de Jeremias. Na hora vem aquele arrepio, não de medo, mas é temor, o temor cai e o corpo reage à presença. Olha o que Jeremias diz. O meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem bêbado, como um homem a quem o vinho domina, por causa do Senhor e suas palavras da sua santidade. Que coisa, Jeremias diz, meu corpo está tremendo inteiro. O meu coração está disparado. Os irmãos sabem o que é isso? Fervor. Irmãos, você precisa insistir com sua vida e com fervor espiritual em você. Não abandonem o Espírito Santo. Insistam com o Espírito Santo. Não abandone seu relacionamento com o Espírito Santo. E isto diariamente. Oh Espírito Santo, oh precioso Espírito Santo. Analisa comigo. Éfeso começou no Espírito, mas provavelmente estava terminando na carne. Mas não terminou. O Senhor alertou eles e eles atenderam. Gálatas 3:3. Tendo começado no Espírito, agora acabam na carne. Quando diz acaba na carne, não está falando que eles estão cheios de pecado, não. Está dizendo que eles estão frios.
Então isso descreve perfeitamente Éfeso. Começaram com manifestação do Espírito Santo, Atos 19. Terminaram com obras, doutrinas corretas, mas sem amor. Uma igreja pode ter doutrina correta, discernimento, perseverança e ainda assim estar distante do Espírito Santo. Então o primeiro amor produz obras vivas, não mortas. No verso 5, lembra onde caíste e pratica as primeiras obras. Hebreus capítulo 6, no versículo 10, projeta para mim, fala do trabalho do amor. Porque Deus não é injusto para que se esqueça de vossa obra e do trabalho de amor, para com o seu nome mostrasse. Meu Deus, que texto absurdo, meu Deus do céu. E ele diz, porquanto ministrastes ao santo e ainda o serviço. Meu Deus do céu! Você consegue entender o que você está lendo nesse texto? Deus não é injusto de não se lembrar de tudo que vocês já fizeram. E do trabalho de amor com o nome dEle, é para Ele. Porque você mostrou amor a Ele. Porque vocês ministraram aos santos e ainda servem aos santos. Meu Deus, grave esse texto. Examine ele. Lembra que o Espírito Santo está falando com você aqui agora. Tu está com medo de ir, de ajudar na obra, de fazer a obra. É para Deus. A Bíblia está falando de obras feitas em amor. A gente ama muito a obra de Deus. Aleluia. O Espírito Santo está aqui agora, revivendo o amor. Vou repetir. O Espírito Santo está aqui agora, restaurando o fervor. Vai até o Espírito agora, faz Espírito Santo, eu confesso que eu estou frio. Vai. Eu quero de volta o primeiro amor. Eu quero de volta o primeiro amor. Sem o primeiro amor, gente, a obra vira obrigação. O serviço vira rotina. E a fé vira sistema, religião. É o amor que faz você amar a Deus e fazer para a obra com muito amor. É esse amor do Espírito. Olha, irmão, eu vou liberar uma palavra de Deus aqui hoje. À tarde eu fiz um vídeo para jogar e o Espírito tinha me dito que ele tinha algo específico a liberar aqui nessa noite. Você vai se lembrar desse culto. Eu sei que foi uma tempestade, eu sei que é frio, mas Deus vai premiar pessoas aqui. Dá mimo. Eu gosto disso, dessa palavra. Essa semana eu falei, filho, o pai quer dar um mimo para você. Você está precisando de alguma coisa? Ele falou, nada, pai, nada, estou precisando de nada, pai. Eu falei, mas eu quero dar um mimo para você. Então eu vou mandar um negócio aí para você sair com a sua mulher e jantar. Você fez isso? Oh, meu Deus. Mimo. Quando um pai está ali com o filho, tu fica feliz, você vê o cuidado do filho com você, você quer dar um mimo. O que a Bíblia diz? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, faz o quê? Creia que Ele existe e dá presente àqueles que o busca, galardoa, presenteia. Deus ama. Ei, filhão, vou te dar um mimo. Vou te dar um mimo esse mês. Que tipo de mimo tu vai receber esse mês, hein? O maior de todos, a presença dEle. Levanta sua mão agora. Cumprimente o Espírito Santo. Se você acha que tu precisa de um retorno ao primeiro amor, faça isso. Faça, Senhor, eu sou honesto. Eu já fui melhor. Eu já fui mais, eu já fui de oração, eu já fui de jejum, eu estou meio afrescaiado, Senhor, mas eu me arrependo disso, eu me arrependo e quero voltar ao primeiro amor. Vamos,
Vamos, vamos. Fala direto com o Espírito Santo aí onde você está. O rabaço do rocote, ele canta labás. Ele calabaço do rocote, barababaça, ele calabás. Você vai voltar a ter visões. Você vai voltar a ter sonhos. Você vai voltar a pregar com fervor, com poder. Uou! Uou! Vamos, Graça Church. Quero que em mim se perca Oh, Espírito Santo, o desejo de te adorar. Senhor, não quero que os meus olhos, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, não quero que hoje é um novo dia. Hoje é um novo dia. o desejo de te adorar. Vamos lá. Vem, Senhor, e resgata. Hoje começou. Todos os dias É um novo dia na sua relação com o Espírito só pra Santo. te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim. Agora você vai ficar em pé e cantar desde o início essa canção. Eu estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração. Peguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que Cante os alto. meus olhos percam brilho. Hoje é o retorno ao primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te Ame agora. adorar. Vamos lá. E vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência. Oh, vem, Senhor, e vem, Senhor. Teu jardim pra te pular. Espírito Santo, nós nos arrependemos de distanciamento. Nós nos arrependemos e desprezamos o seu chamado ao secreto. Nós nos arrependemos e desvalorizamos o secreto. Senhor, tenha paciência conosco e nos chame de novo. Nós temos saudades do Senhor. Nós temos prazer no Senhor. Não desista de nós no secreto, Espírito Santo. Gera em nós de novo o espírito de oração. Oh, Espírito Santo, nós te amamos. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito Santo.